Gente, a social-democracia liberal não é a resposta para o fascismo. É isso, né, Ival? Eu gosto de Jones falando de imperialismo. Ele fala bem do imperialismo. Diferente quando ele vai criticar a teoria crítica. Aí eu brigo com ele. Mas isso aí a gente vai escrever um livro para a gente brigar em livro juntos. Mas eu acho que tem um ponto que Jones coloca aí que é importante, que é, veja, chega um momento na luta que algumas pautas ganham centralidade. Esse é um momento em que, se quando eu nasci, e talvez outras pessoas do chat também, ali nos anos 80, né? Se nos anos 80 falar de imperialismo estava se tornando obsoleto, assim, eu não lembro dos anos 90 eu ouvir a palavra imperialismo. Assim, na grande mídia, claro, né? Não era uma pessoa que ia ler Lenin, nem nada. Estou falando senso comum. Saiu do nosso senso comum, saiu do nosso debate político comum, um debate sobre os Estados Unidos, sobre o imperialismo. Alguém falou aqui, ninguém fala nada da Inglaterra. A Inglaterra também é outra desgraça. Né? Não, por quê? Porque não se fala, não é que não se fala da Inglaterra, não se fala do imperialismo. O imperialismo se transformou foi positivado com a ascensão neoliberal a partir dos anos 80 como globalização. Então, veja, a globalização é muito bom. Pode ver, a globalização, Fernando Henrique debate a globalização como um processo de dependência, mas dependência não numa conotação negativa. Dependência no seguinte de que um produz muita coisa de uma coisa, o outro de outro, e a gente depende um do outro. E isso produz uma rede global onde todos dependem de todos e todos se ajudam por um processo de regulação de um livre mercado global. Que sempre foi uma mentira. Nem foi livre, nem foi um livre mercado, nem foi global. Ele tinha produções. Os Estados Unidos impôs, né, que, sei lá, o Brasil, você bota a economia livre mercado aí, a gente vai proteger pra caramba o nosso, né? Mas, enfim, isso eu tô falando do ponto de vista ideológico. Do ponto de vista ideológico, a questão do imperialismo saiu de órbita, saiu do centro. Eu não estou dizendo que a reflexão sobre imperialismo feita pelos comunistas, por Lenin, por outros marxistas, perdeu a validade. Não. Mas com a perda da batalha política, o fim do bloco do socialismo real e etc., o debate sobre imperialismo caiu também em certo desuso político do senso comum imediato das pessoas, do trabalho de base das pessoas, etc. Os comunistas estavam ali nos anos 90, pior época para ser comunista, né? Você tinha que sobreviver porque você podia nem existir mais, né? Foi muito impactante, né? O fim do socialismo real. Agora não. Agora a gente tem uma centralidade que volta a ganhar centralidade a questão do imperialismo. Pode ver que muitas vezes as notícias falam da intervenção dos Estados Unidos, não sei o quê, mas não tem nome para falar sobre isso. É imperialismo. Ou porque não quer, ou porque não tem léxico. Não tem gramática para falar sobre isso. De tão esquecido que é esse tema. E veja, mesmo a esquerda hegemônica no Brasil, você não ouve a palavra imperialismo. Quantas vezes você ouviu o Lula falar de imperialismo? Haddad falar imperialismo? Não fala. Não tem. Quaquá, o Austin Quaquá falando de imperialismo. Eu já ouvi o Austin Quaquá dizendo que bandido tem que ser tratado do mesmo jeito que a direita fala. Mas de imperialismo eu nunca vi ele falar. Ou seja, essa é uma questão do nosso tempo. Por quê? Exatamente porque a decadência dos Estados Unidos faz com que os Estados Unidos eleve o seu tom. Para ele manter, se ele não consegue manter economicamente o seu poder, ele vai manter no chicote. Então, isso recoloca uma centralidade da questão imperial no debate público e na luta de classes novamente. Não que tenha saído, mas recoloca dramaticamente essa questão. O ponto, e aí vem o segundo ponto, quando o Jones diz, a gente precisa de uma esquerda anti-imperialista. E quando o Jones diz, eu acho que essa esquerda liberal não vai fazer isso, é porque nós temos uma pergunta a se fazer. Veja, e aí cada um tem a sua opinião, a sua percepção sobre a coisa, tudo bem, faz parte.
Você acredita que a esquerda hegemônica no Brasil, a esquerda liberal, vai conseguir produzir uma força política ou vai fazer a força político-organizativa suficiente para se tornar uma força política anti-imperialista? Se sim, tudo bem, aí beleza. Se não, é porque a gente precisa reconstruir uma esquerda que seja anti-imperialista. Porque é uma pauta que se impõe à luta de classes. E não dá para você escolher qual pauta, qual conflito você vai brigar quando o conflito é imposto a você. Veja, eu não escolhi que os Estados Unidos viessem intervir na América Latina. Os Estados Unidos simplesmente vem e intervém. Então eu não posso dizer assim, não, vou fingir que esse problema é um problema menor. Não posso, eu tenho que encarar esse conflito. E aí, mais uma vez, a esquerda hegemônica, ela se mostrou, ao longo dos anos, uma esquerda que não consegue agir sobre o conflito. Ela age para evitar o conflito. Só que tem conflitos que não tem como evitar. Como é que você vai evitar dos Estados Unidos intervir no Brasil? Não tem como evitar, meu amigo. Você tem que se preparar para isso. Você tem que criar condições políticas, econômicas, sociais para produzir no Brasil uma resistência anti-imperialista. Senão a gente vai estar completamente vulnerável. A Groenlândia, como eu falei, a Groenlândia, querendo ou não, com as questões dela, ela é a Europa. A França tem um exército enorme, super equipado, treinado. A Inglaterra também, a Alemanha também. O Brasil não. Então, a gente criar essas condições. Porque tem momentos da história, tem momentos políticos em que ou você se prepara para o conflito ou você perde. Só que perder um conflito desse significa, como o Jones falou no vídeo, a gente sair de uma condição de país dependente para algo pior, para um país dependente e com traços coloniais, de um processo de colonização, como o Trump tem tentado fazer pelo mundo, de imposição no chicote da sua vontade. Teve até alguém que falou assim no chat, Thalita, Trump vai fazer com a Groenlândia a mesma coisa que vai fazer com a Palestina. Não, não vai, por um motivo muito simples. Palestino não é nem considerado ser humano para Trump. E para o israelense. Não vai. Talvez ele faça isso com essa maior parte da população da Groenlândia, que são de povos originários da Groenlândia. Aí eu até acredito que ele possa fazer. Mas com os dinamarqueses que vivem na Groenlândia, acho muito difícil. Exatamente, até porque o racismo é uma dos aspectos, né, da colonização, dos imperialistas. Inclusive, Eribaldo, eu ouvi de gente, né, que se diz de esquerda, que é da esquerda, negando o imperialismo, dizendo que o imperialismo é um léxico, né, é uma linguagem superada, que agora temos que falar de multipolaridade, que não tem mais imperialismo, que não existe mais isso. Então tá aí, assim, e é muito curioso porque se atribui à esquerda radical alguns estereótipos, né? Eu conversava esses dias com uma pessoa em que ela dizia assim para mim: você quer que todo mundo ande com um fuzil na mão? Porque eu defendia, eu defendo, eu acho realmente que deveria ser obrigado todo mundo que fizesse 18 anos, todo cidadão e cidadã brasileira que fizesse 18 anos, que fosse servir às Forças Armadas, tivesse um treinamento militar. Eu defendo isso, eu realmente acho. Mas é claro, num processo já de reformulação, de refundação das Forças Armadas brasileiras dentro dos moldes daquilo que a gente defenda, né? Que a gente tenha realmente pessoas preparadas para defender o povo brasileiro, para defender o território brasileiro. Não essas Forças Armadas que estão aí, que são inimigas do povo brasileiro, né? Que são completamente submissas ao imperialismo estadunidense. Então, já ouvi mais de uma vez gente defendendo, dizendo que imperialismo está superado. Veja, a realidade está nos dizendo exatamente o contrário. E aí a minha resposta para essa pessoa
que dizia isso para mim, não, porque eu quero que vocês acham que todo mundo tem que estar com um fuzil na mão. Eu falei, não acho, não. Eu adoraria, inclusive, viver neste mundo de grande parte, né, que a esquerda liberal gosta de defender, em que tudo se resolve num grande diálogo, que todo mundo é muito amigo, que basta sentar numa mesa e todo mundo concorda e dá as mãos e todo mundo faz um grande acordo e fica bom para todo mundo. Eu adoraria viver nesse mundo. Adoraria. Eu queria que todo mundo não tivesse que andar com um fuzil na mão, mas que todo mundo tivesse acesso à moradia, a lazer, à saúde, à segurança, às questões básicas, às condições básicas de vida. Isso é o que eu defendo. Agora, não é a realidade. Diante da realidade, a gente precisa se preparar. Não estou falando sobre a questão do fuzil na mão, viu, gente? Isso aqui foi só uma ilustração que a pessoa, enfim, tenta se atribuir a quem a esquerda radical, né? Então é isso, é da realidade que a gente está falando. Eu gostaria muito de viver neste mundo em que tudo se resolve numa grande conversa, tudo se resolve num grande diálogo, e que todo mundo é bonzinho, todo mundo é legal. A gente vai lá, tira foto, né? As lideranças tiram fotos, olha que bom, é multipolar, a gente vai fazer aqui relações bilaterais, multilaterais, e que vai estar tudo resolvido, tudo muito tranquilo, tudo muito justo. Eu gostaria realmente de viver nesse mundo. Mas a burguesia deste país e a burguesia deste planeta não nos deixa viver em paz. Eles estão em guerra com nós. O que a gente precisa fazer é apenas resistir, é responder a isso, sabe? Quem levou um tapão e ofereceu a outra face num gesto de paz foi Jesus, né? Que os conservadores dizem que gostam, né? Mas, como diz ponto de equilíbrio, né? Isso que tu falou, né? Como diz ponto de equilíbrio, não, senhor burguês, o que eu preciso ter, ninguém nunca vai me dar, terei que conquistar. É isso, veja. As pessoas falam assim, mas você é a favor da violência. Meu amigo, vá em qualquer periferia aqui do Brasil. A gente vê criança que a mãe lembra a criança sair com a identidade, não é nem só por poder não apanhar da polícia. É para, se for morto, ter como identificar o corpo. E assim, Jones conta isso, assim, Maxwell, todo mundo conta. Assim, a mãe manda levar a identidade porque é para identificar o corpo, porque já sabe que isso é possível de acontecer a qualquer momento. Em que lugar essas pessoas estão falando de que nós somos violentos? Os comunistas não são violentos. Os comunistas nunca na história da humanidade, os comunistas, numa situação de paz, promoveram alguma baderna. Nunca. Pode ver. Cuba era um cassino e um prostíbulo dos Estados Unidos. Isso é uma situação de paz? Não. Thalita tem um livro maravilhoso, inclusive já fica a recomendação aqui para todo mundo, que é uma peça de teatro escrita pelo Aimé Césaire. Tem na editora Temporal, se chama Uma Temporada no Congo, conta a história da morte de Tomás Sankara. Uma peça de teatro escrita pelo Aimé Césaire. Linda. O prefácio, no prefácio eu esqueci o nome da pessoa que fez o prefácio e eu não estou com o livro aqui que eu emprestei ao meu afilhado. No prefácio a pessoa fala que, veja, o Congo tinha 22 milhões de habitantes quando teve a independência. Sabe quantas pessoas, Thalita, tinha ensino superior? 7. E aí o Lumumba. Aí o Lumumba diz assim, como eu vou reconstruir um país se eu não tenho pessoas com capacidade técnica para tocar um hospital? Para construir uma ponte, se tem 7 pessoas formadas no país.
Aí isso não é violência? Aí a pessoa que vai lá no interior do Brasil, qualquer interior do Brasil, que é uma das zonas rurais mais violentas do mundo, ou uma pessoa que vai lá lutar pelos indígenas, feito o Bruno, que era pesquisador aqui de Recife, e foi assassinado. Que tipo de mundo é esse em que as pessoas estão pedindo falando que tem comunistas sendo violentos? Eu nunca vi, Thalita, nunca vi liberal sendo morto por regime político. Nunca vi conservador sendo morto por regime político. Reacionário sendo morto por regime político. Estruturalista sendo morto por regime político. Pós-moderno sendo morto por regime político. Agora, comunista, assim, ó, todo lugar do mundo. Então, assim, não existe isso. O que a gente... Não existe essa ingenuidade. O que os comunistas não têm é ingenuidade para com a violência. Nós não temos ingenuidade. Que é... Nós queremos... O nome do livro é Uma Temporada no Congo. Veja, o que nós temos é ingenuidade. Veja, o Trump está dizendo que vai... Ele está dizendo que vai invadir uma ilha e tomar uma ilha de um país. Para quê? Apenas para controlar rotas comerciais. Não tem nenhuma preocupação social, veja. Não tem nenhuma preocupação com os habitantes da Groenlândia. Não tem nada disso. Assim ele veio aqui... Pois é. Ele veio aqui, sequestrou Maduro e a esposa. E deixou claro que era por conta do petróleo. Deixou claro. O petróleo. Ele não quer nem saber do povo venezuelano. Você acha que ele está preocupado com o povo venezuelano? Não está, nem um pouco. Nunca foi uma questão. Nunca. Em 73, os caras bombardearam lá a Moneda, mataram 50 mil pessoas no Chile. Então, assim... Que tipo de luta política é essa onde você conversa e leva bomba? Como se os comunistas nunca tivessem conversado. E aí, para finalizar, é sempre bom lembrar que todas as vezes que uma guerra revolucionária ganhou densidade de violência, não foi no ato revolucionário, foi na defesa da revolução. Então, a Rússia faz a revolução, morre pouquíssima gente. Aí, quando vem 17 potências imperialistas e iniciam uma guerra civil na Rússia, aí a briga começa a ganhar um grande contorno. E isso acontece em quase todas as revoluções. Agora, veja, como as pessoas querem conversar com o Trump. Veja, o Macron mandando mensagem, diga-se de passagem, uma mensagem patética e de baixíssimo nível, que é dizendo, veja, eu vou destruir a Síria contigo, vou destruir o Irã contigo, mas não pega a Groenlândia, não. Aí como é que você vai negociar com o Trump? Meu guerreirinho da paz. Assim, como é que você vai lá negociar com o Trump? Vai negociar com o Trump, convença ele a parar. Porque se ele parar, os Estados Unidos não intervir no mundo inteiro, eu fico de boa, não vai ter ninguém propagando que a gente precisa se preparar. Mas, infelizmente, a gente precisa. Porque a gente já foi alvo várias vezes na história. Então, assim, infelizmente, tem conflitos que não é a gente que escolhe. É o contexto histórico que nos impõe. E aí, quando o contexto impõe, ou você ganha ou você perde. E eu, particularmente, gostaria de não perder. Porque se a gente perder, vai ser horrível. Trump é um fascista. Você quer perder para isso? Tem que estar preparado. Então, se não quer perder, vai ter que estar preparado também. E a gente precisa usar, como diz o Malcolm X, de todos os meios necessários para a gente garantir a nossa soberania e a nossa liberdade.